o Dr. Plínio explica na FCR, na obra Revolução e Contra-Revolução, que desde o fim da civilização cristã, na Idade Média, existe um processo gradual de subversão dos valores cristãos e que ele ocorreu de diversas formas. E ele tem pontos centrais, né, que são as grandes revoluções. Revolução Protestante, depois Revolução Francesa e Revolução Comunista, depois no século XX. Esqueci alguma importante, senhor Marcos? A última revolução. Sim, a Revolução dos Costumes, né, que está acontecendo agora. E a Revolução e Contra-Revolução é essencialmente a luta entre o bem e o mal, no sentido de que o mal quer perverter aquilo que é bom, que é a ordem cristã da civilização, né, das coisas. E nós estamos aqui para exercer a Contra-Revolução, que é evidenciar o mal na Revolução, mostrar para o mundo e lutar na sociedade temporal contra isso. Alguém quer acrescentar algo? A revolução, ela faz parte dos planos de Satanás para perder a humanidade. A contra-revolução, ela vem sendo liderada por Nossa Senhora, por meio de aparições, por meio do grupo, das pessoas que permanecem fiéis à igreja mesmo nesses momentos. E é um processo que se desenvolve tanto dentro da igreja, quanto também na civilização. Tá bem. Vamos contextualizar. Igreja aqui é a Igreja Católica no seu conjunto. Não é a nossa paróquia, não é a Arquidiocese de Belo Horizonte, é a Igreja Católica no seu conjunto e a Contra-Revolução no seu conjunto. É o capítulo 12º do livro, porque o Dr. Plínio fez 12 capítulos explicando o que é a Revolução. Depois ele fez 12 capítulos explicando a Contra-Revolução. Nós estamos no 12º. A grande meta da Revolução é a destruição da Igreja e da civilização católica. A Revolução não tem apenas uma meta menor, seria estabelecer, mas vamos imaginar, meramente uma certa igualdade social, como o comunismo quis fazer social, não, econômica. Ou como a Revolução Francesa quis fazer uma igualdade social. A meta da Revolução é muito mais vasta do que isso. Ela quer exterminar a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E esse fruto da Igreja, que foi a civilização católica, que floresceu quando? De uma maneira perfeita, vamos dizer, pelo menos mais perfeita até hoje, que foi a Idade Média. Esta revolução de hoje, que visa o homem, a revolução woke, que passa no homem a hierarquia que há entre o homem, que Deus criou, não é? Inteligência, vontade, sensibilidade. A partir da revolução, chamada Revolução da Sorbonne, 1968, é a tendência de inverter. A inteligência jamais não vai iluminar, a vontade não vai mais guiar, mas é a sensibilidade. Daí vocês veem. Abre o celular. O que é aquilo ali? Aquela lista de solicitações. Aquela lista de solicitações que a pessoa tem hoje, de vídeo, de tudo mais, ela obedece a quê? A inteligência ou a sensibilidade? O que ela está dando prioridade? O desenho de um carro dá prioridade a quê? Sensibilidade. Tá vendo? Já pegou o homem e está invertendo a ordem dentro do homem. É uma outra revolução. Já a revolução antes mudou a estrutura social, econômica, agora vamos visar o homem e vamos fazer com que o homem deixe de ser imagem e semelhança de Deus. Por isso, Prodômino, o senhor falou da lista de solicitações que seria, né, as notificações que chegam para os usuários. Mas o senhor pega como que eles estão avançando tanto nisso? Que, por exemplo, antes o YouTube, o senhor abria, aparecia na página inicial os vídeos maiores. Vídeos com maior duração, seja de 10, 20, assim, 30. Agora, quando o senhor abre o YouTube, ele já vai direto para os cortes, que são os videozinhos rápidos, de 1 minuto, de 30 segundos, etc. Então, e é curioso porque o Dr. Plínio trata isso na RCR, né, sobre a civilização das sensações, né, das imagens.
E o homem vai cada vez mais atrás disso, atrás de prazer, de deleite atrás de deleite, e vai deixando cada vez mais a razão de lado. E o marketing é feito assim, a propaganda é feita assim, a propaganda é feita em cima dos vícios capitais, não é feita em cima das virtudes. Como excitar mais? Então, você quer fazer um vídeo, pega aí qualquer desses comentaristas de YouTube, vai te ensinar a fazer vídeo, impacto, você tem que ter um impacto fotográfico, um impacto de título, a primeira palavra que você vai usar tem que ser uma palavra de impacto. Não é? Não é por impacto, não pode ser assim. Porque sabe o que acontece? Cansa, desgasta, é como uma bola que chega na hora que não aguenta mais. Sabe o que acontece? Que depois da quarta vem a quinta revolução, que é o apelo ao preternatural, ao demônio. Bom, aqui o primeiro princípio. A igreja é muito mais ampla e muito mais alta do que a luta entre a revolução e a contra-revolução. Isso é um conceito básico. Também muito importante para nós, porque diz, não, vocês são católicos, mas vocês não colocam a contra-revolução acima da igreja. Vocês não é assim. A igreja é muito mais ampla e muito mais alta do que a revolução e a contra-revolução. Dr. Pino dá um exemplo. Como eu disse, Dr. Pino é um professor de história. Ele vai dar exemplos que as pessoas da época entendiam. Veja o exemplo que ele vai dar. Depois vocês podem procurar um exemplo que fica mais fácil de entender. Ele disse, Roma, Aníbal sitiou Roma. Ora, Roma precisava de resistir ao cerco. Então ele pergunta, Roma era só a resistência ou Roma era a resistência mais algo? Ainda que a resistência fosse importantíssima, Roma era mais do que a resistência. Assim diz o Dr. Pino com a Revolução. A Revolução levantou-se para destruir a igreja, mas a igreja não é só a reação contra a Revolução. A igreja é mais do que isso. Tá, entendeu? Tem mais. Então, a igreja é mais do que o âmbito da igreja. Não, vamos dizer, você tem um inimigo, o comunismo, tem uma revolução woke hoje. Vamos dizer que todo o clero, o Vaticano e tudo mais se empenhasse contra a revolução woke. A igreja passa a ser só uma reação contra a revolução woke? Não. Não, a igreja é muito mais vasta. Já enfrentou não sei quantos inimigos lá no passado, vai enfrentar não sei quantos para frente. Essa luta, como se põe hoje, são episódios que a própria igreja, claro, a hierarquia, não poderia ignorar. É que nós estamos em outros tempos, mas a gente poderia compreender perfeitamente bem que uma outra CNBB se reunisse, como é o modo de combater a revolução no Brasil, seja a revolução progressista, seja a revolução no campo político-social. Roma, a mesma coisa. Como combater essa revolução mundial progressista e como combatê-la também no campo temporal. Né? Ao invés de ficar preocupado apenas com a ecologia integral. Não é isso? A mãe terra. A mãe terra. Então ficou claro? A igreja, por exemplo, no tempo de São Pio X, ele combateu a revolução da época. Pio IX, meados do século XIX, combateu a revolução da época. Não era revolução ainda, mas São Gregório VII, quando o imperador do Sacro Império Romano Alemão quis interferir na nomeação de bispos, de abadesas e tudo mais, São Gregório VII disse, não pode. Ele intestou, era o imperador do Sacro Império, né? Intestou. São Gregório VII desligou os súditos do Sacro Império de obedecer ao imperador. Ora, esse vínculo de obediência no regime feudal é em relação ao conde, ao barão, ao duque, não é? É um vínculo que é estabelecido entre o senhor feudal e o súdito. Entre o súdito, o senhor feudal e lá o imperador, tem o Papa aí, desliga. O que aconteceu historicamente, não é? Ele ficou sozinho.
e teve que pedir perdão. Então, eu estou dando um exemplo de um pontífice romano que combate o mal da sua época. Na sua época era essa interferência e que veio continuando, né? Bem, a igreja poderia dizer, gente, já enfrentei outras tormentas, já vi outros ventos e já enfrentei outras procelas, outras tormentas. A igreja é assim, é uma aqui, depois daqui passa para outra, depois passa para outra, e ela pode dizer, essa revolução, veja bem, que surgiu na história da igreja, a igreja poderia dizer isso, eu já enfrentei outros ventos e outras tempestades. Não estou dizendo que a hierarquia está enfrentando a revolução, mas ele disse, é um obstáculo que se levantou, mas a igreja é muito mais. Quero chegar na parte mais viva da reunião, mais cogente. Bom, então, diz o Dr. Plínio, então, a igreja, além de lutar contra a revolução, ela continua a lutar pela salvação das almas, da missão dela. Ela não vai circunscrever toda a sua ação à luta contra a revolução. Isso quer dizer, isso está imaginando situação de sadia. Sadia. Se o episcopado, os bispos, o clero, tudo, enfim, como é que se chama? E a hierarquia católica entendesse o que é a revolução, combatesse a revolução, ela continuaria ao mesmo tempo trabalhar pela salvação das almas, porque é a missão da igreja, que o Dr. Plínio põe. A contra-revolução, nos dias de hoje, vai salvar a igreja? Quem quer responder? Senhor Marcos, ao meu ver, isso não vai acontecer porque o mal não vai prevalecer sobre a igreja. Isso é uma promessa. Sim. Mas a contra-revolução ela está a serviço da igreja, que é a igreja de fato. Nós não estamos lá para salvar, não só para reentronizá-la, talvez, ou algo do tipo. É isso mesmo, é isso mesmo. Porque a própria contra-revolução, ela vive de uma seiva, se chama a graça. E essa graça vem de onde? Da igreja. Sim. Então, ela pode ter um papel, a contra-revolução, muito importante. Uhum. Mas ela está lutando, portanto, contra a revolução, ainda que seja dentro da própria igreja, não é? Uhum. Mas ela é alimentada por isso, por quem? Pelas graças da Santa Igreja. Por isso que é só para não confundir, não simplificar, não é? A contra-revolução hoje está salvando a igreja do progressismo. Não é isso. Evidentemente, a igreja, não a igreja, digamos, membros da igreja, o clero, infelizmente se deixou infiltrar pelo comunismo, pelo progressismo, não? Sim. E se poderia dizer que hoje em dia eles são, digamos assim, a ponta de lança da revolução. Sim. Eles mesmos são os que fazem a revolução, não? Então, é a importância também da contra-revolução denunciar isso. É óbvio que a igreja tem a promessa de Nosso Senhor, não, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas uma vez que a fumaça de Satanás penetrou dentro da igreja, a importância da contra-revolução em denunciar essa infiltração de Satanás na igreja. Bom, aqui, vejam só, o título aí, com maiúsculos ali. A igreja tem o maior interesse no esmagamento da revolução. Não, mas eu não vejo esse interesse. Olha aí, cadê? Você tá falando? Tem ou não tem? A igreja tem. Ainda que, você olha no programa da CNBB, ela não está fazendo nada para esmagar a revolução. Pelo contrário, como está dizendo o Sr. Plínio Antônio, está promovendo a agenda, não é isso? A agenda ecológica, agenda LGBT. Essa afirmação que o Dr. Plínio faz no livro, ela está errada? Não. A Igreja Católica tem o maior interesse, mas não está dizendo que os bispos estão tendo o maior interesse. É claro que é do interesse da Igreja esmagar esse inimigo. Isso é óbvio. Veja bem, não é
simplesmente que a igreja vai convivendo com esse estado revolucionário, não é isso? Como, aliás, instaurou o próprio concílio, mas com o concílio foi a abertura da igreja para o mundo. Saiu da posição de combate, trazer esse mundo para dentro da igreja. Então parece o contrário, né? Se é capital, para a maior glória de Deus, que a revolução seja esmagada, então o concílio se reúne, como afirmou o Dr. Plínio no livro Revolução e Contra-Revolução, observou, não saiu uma condenação nem sequer do comunismo. A petição, foi feita uma petição, mais de 200 bispos assinaram para condenação do comunismo no concílio. Aquilo foi colocado na gaveta lá e não saiu. Então, é do maior interesse da igreja que a revolução seja derrotada. Entretanto, estabeleceu-se aí historicamente um pacto entre aquilo que nós chamamos da estrutura, quer dizer, essa parte da hierarquia, que já não combate mais e que tem até ajudado, impulsionado a quarta revolução. E a terceira também, que até ele impulsiona a terceira revolução. Ou não impulsiona? Impulsiona a terceira revolução. Não é isso? O marxismo. Bem, entramos num ponto no ponto chamado positivo, da missão de todos nós. Se a contra-revolução é a luta para extinguir a revolução e construir a cristandade nova, toda resplendente de fé, humilde espírito hierárquico, humildade, e ilibada pureza, é claro que isso se fará por uma ação profunda nas almas, nos corações. Como nós vimos até em reuniões anteriores, qual é a meta da contra-revolução? Se ela tem uma força propulsora, nós já vimos isso tudo lá para trás. Então, eu vou perguntar com esse pressuposto, dizendo, como nós queremos construir essa cristandade nova, ela tem que ser edificada em cima do quê? Da oposição à revolução. Tem que ser a ilibada pureza e a humildade. Mas o que ele fala? Ele fala também da fé. Nós tivemos aqui uma ou duas reuniões sobre a sacralidade, que é a missão do leigo, sacralizar a ordem temporal. Tem um outro trecho que o Dr. Plínio fala sobre isso. Essa civilização que vai ser reconstruída, ela tem que ser iluminada pela sacralidade. Mais para frente a gente pode tratar disso, noutra ocasião. Olha, nós estamos saindo do teórico, encostando já na missão dos leigos. O Dr. Plínio responde a seguinte pergunta, eu acho que já é agora. O âmbito da contra-revolução ultrapassa de algum modo a igreja. Parece contradição com o que ele falou lá atrás. A igreja é muito mais ampla e muito mais alta do que a revolução e a contra-revolução. Agora ele diz o âmbito da contra-revolução ultrapassa de algum modo a igreja. Quem pode me explicar? Âmbito ali se refere ao espaço de atuação. Hein? Âmbito é onde se deve desenvolver a contra-revolução, a sociedade temporal. O que é o âmbito? O que é a palavra âmbito? Quer dizer isso? O que significa essa palavra? O senhor chamou âmbito de espaço, é isso? O espaço onde a pessoa... A sociedade temporal, onde a contra-revolução se desenvolve, seria isso? Porque está bem exatamente na questão das palestras anteriores aqui, sobre a questão da sacralização, da reorganização da sociedade temporal, que não é missão do sacerdote. Não é missão do sacerdote, nós já vimos aqui. Como é que vai ser? A pessoa, aleijadinho, a arquitetura do aleijadinho, a escultura do aleijadinho, as ideias do aleijadinho. É um homem posto na sociedade. Nós mais para frente vamos ver aqui
um católico do século XIX, inglês, Augustus Fielding, era um homem que tinha ideia da sacralização da sociedade temporal. Então, por isso que o Dr. Plínio está dizendo, o âmbito é maior. Eu vou querer que o sacerdote aqui da Missa Tridentina, não é isso? Vai inspirar todas as atividades cívicas, todas as profissões. Não. Vai ensinar o âmbito civil, o âmbito temporal. O Guilherme explicou isso aí, lembrando as palavras de Pio XII. A sociedade, vamos imaginar, isso é muito simples. Vamos imaginar aquela sociedade patriarcal. Então, só tem pequenos núcleos, cidades pequenas. A comunicação entre as pessoas, a influência das pessoas umas sobre as outras. Vamos estabelecer, século 2026, internet para todo mundo. O que transporta o lixo aqui na rua. Tá ouvindo? Todo mundo. Então, os mecanismos de influência são ou não são tão diferentes, tão potencializados em relação ao tempo da sociedade patriarcal. Entenderam? Então, a partir daí, surge a nossa missão. Se o mal está arquitetando para usar todos esses recursos, todas essas leis, nós, contra a revolução, é necessária. E aí escapa da função do clero, entendeu? Ultrapassa. Então, não estamos comparando, não estamos afirmando que somos mais nada. É uma questão de especialização. Nasceu a necessidade dessa especialização. Convidaria a ouvir a palestra do Guilherme, eu reouvi, acho que tem outras aí também sobre isso. Porque o que acontece? Uma vez que a revolução colocou essas leis que governam a humanidade, que influenciam as pessoas, ela tem a posse disso, ela tem o conhecimento disso, era preciso o quê? E Nossa Senhora chamou a contra-revolução para conhecer essas mesmas regras e, com o auxílio da graça, potencializar. Então, o Dr. Plínio sempre afirmou, quando a TFP saía à rua com os estandartes, com as capas, aquilo dali era um convite poderoso. Vocês não viram esse espetáculo. Para quê? Para medievalização. Poder dos símbolos. Quem é que está criando o símbolo? Sociedade temporal. Então, é a missão, senhores, é preciso acordar. Wake up, acorda. Essa é a verdadeira contra-revolução, o work aí, do despertar. Né? É muito bonito. Tem aí as palestras que já foram feitas aqui, e tem aquelas que eu estou planejando, sempre aqui tem um plano para que os jovens colaborem nas reuniões. Né? Pio XII, na encíclica dele, ele vai tratar, até matematicamente falando, os padres não dão conta de fazer tudo. Ele fala exatamente o que você está dizendo, matematicamente falando, quer dizer, a sociedade expandiu, escapou. O senhor pega Belo Horizonte, a arquidiocese tem 650 padres aproximadamente. Isso, contando a região metropolitana toda, vai dar mais ou menos 5.800 fiéis para cada padre. Que padre que vai atender isso? Impossível. Nem se eles quisessem, né? Primeiro que a maioria não quer. Segundo, nem se eles quisessem era possível. E aí que entra então a função dos leigos, que é própria dos leigos. O Papa Pio XII vai falar que os leigos têm direito a exercer essa função e que podem exercê-la até mesmo tão bem quanto o sacerdote faria, que é esse prolongamento da doutrina da Santa Igreja na sociedade, permear a sociedade do espírito católico. Não é função do sacerdote ir numa escola e dar aula, por exemplo. O fiel, o fiel dele, que é professor, ele tem que absorver a doutrina e fazer com que essa doutrina permeie os modos, os costumes, as tradições, etc. É exatamente o que eu estou dizendo. É um mundo novo que surgiu. O demônio jogou no mundo, colocou ao alcance dos asseclas dele armas poderosíssimas. É como eu saí da engenharia mecânica e passei para a engenharia digital. Bem,
Então, ele potencializou as leis. Nossa Senhora vai dar o troco, como vocês dizem hoje, vai dobrar a aposta, né? Vocês falam aí, vai dobrar a aposta. Agora, é preciso compreender que é assim. E nós, aqui, no Instituto Clínico Correia de Oliveira, nós temos que fazer a contra-revolução nos dias de hoje, com a eficácia dos dias de hoje. Sem conceder, hein? Sem conceder, é o que eu estou dizendo. Nós não vamos ficar fazendo vídeo aqui e põe aqui o conferencista com a cara desse tamanho, rindo até não sei o quê. Isso é fazer concessão à revolução. Acrescentando o que o senhor disse sobre que a Revolução ela descobriu a arma do símbolo, né, de como usar o símbolo para Também, pegar. Então, a emissão da contra-revolução com o auxílio da graça, mostrar os bons símbolos, né, os símbolos católicos, contra-revolucionários, para também fazer na sociedade temporal a contra-revolução. É um aspecto, o símbolo é um aspecto. É um aspecto. Sem dúvida, muito importante. Símbolo Muito muito importante. nas tendências, né? Isso, exatamente. Muito importante. Bem, ficou claro então a questão do ultrapassar aí. Ultrapassar não é o âmbito ultrapassa, não quer dizer que é mais, mas é diferente, é uma especialização que é própria do leigo e que com o desenrolar da Revolução, vamos dizer, o desabrochar negro da Revolução, ficou muito mais importante ter essa ação contra-revolucionária. Aí, doutor Plínio, é condição de modernidade. Na época se usava a palavra modernidade. Moderna, a igreja moderna, não foi moderna. Então, o doutor Plínio está dizendo aqui, sadia modernidade. Conhecer essas coisas e aplicar. Vou repetir. Se nós compreendermos bem e depois soubermos traduzir isso, a gente não dizia antigamente traduzir em miúdo. Quer dizer, traduzir em exemplos. Essa obra do Augustus Pilding, ele compreendeu o nexo da Revolução, compreendeu mesmo. E depois ele pegava uma arte da Renascença. A Renascença, você sabe, é a Renascença muito endeusada por todo mundo. Só que a Renascença tirou a sacralidade das pessoas e passou para as pessoas humanas. Ora, isso aí é um down, isso é uma descida. Voltou lá para uma perfeição natural que não conduz para Deus. A ordem social, né, na Idade Média. Clero, nobreza e povo. Eu sempre explico, povo na Idade Média não é proletário. Isso não existia. São os oprimidos, senhor. Hein? São os oprimidos. É a base da pirâmide que era explorada constantemente pela nobreza e o falta clero, só que pegar à o- custa dos é. impostos cobrados. Ele está falando isso porque Falta tem esclarecer. foi projetado aqui um desenho feito por um progressista aí, por um comunista aí, e que põe a pirâmide assim, né? E põe os Não, embaixo vem plebe e escravos. E plebe e escravos, Depois vem exatamente, é. Nobreza e opressores. Isso. Aí por último vem rei e igreja. Uma coisa assim, né? Não, e punha inclusive o rei acima do Papa, né? Emendando nesta reunião, porque uma vez que a Contra-Revolução tem uma missão que ultrapassa o âmbito eclesiástico, né? Não supera, não é mais importante, não vamos confundir as palavras. É preciso o quê? Que o leigo, então, que haja movimento para explicar o que é essa ação do leigo. Uma das ações chama-se sacralizar a ordem temporal. Só essa palavra ordem temporal, acho que ninguém nem mais entende o que é isso aí, o que é sacralizar a sociedade. Sacralizar, o que é sacralizar a sociedade? Só precisando aí, quer dizer, o pontífice romano tem as duas chaves. Essa chave de ouro é esse poder direto sobre todos os fiéis, tudo aquilo que se relaciona com a igreja. Depois ele tem a chave de prata, que é um poder indireto na sociedade. Então, por exemplo, está bem abdicado disso daí. Mas o Brasil
vai aprovar aqui o divórcio, como aprovou em 77, o pontífice romano, perfeitamente dentro da sua missão, uma vez que aquilo ali, aquela atitude temporal vai afetar na salvação das almas, interferir. Não pode proibir, não consegue proibir. Você pode, por exemplo, uma ação direta do poder espiritual sobre o temporal, ela vai falar assim, ó, os deputados que votarem a favor do projeto de lei que vai legalizar o aborto estão excomungados. É isso. Comunhão formal para eles. Agora, por exemplo, quando foram construir aí a chamada ponte Rio-Niterói, não é? Que a CNBB costuma muito fazer, né? Estão dizimando os índios, estão entrando no temporal, mas é uma ação do Estado. Não estou dizendo que o Estado fez bem em fazer isso, que ela superpõe, não é isso. Mas é uma ação que o Estado tem o seu poder próprio e aquilo não está afetando não vai afetar a salvação das almas. Então, nesse ponto aí, cabe aos leigos. Bem, isso aqui é uma reunião, não vou tratar hoje. Acho que aqui essa primeira parte que nós devíamos ver, não sei se ficou clara, e depois não é só se ficou clara, é uma coisa diferente. É se caiu uma ficha. É difícil cair essa ficha porque nós, de tal maneira, fomos criados, o design das casas, o design dos carros, o design do computador, o design do celular, o design da escola, o design das igrejas, entendeu? Tudo isso ficou revolucionário. A própria corrupção dos costumes, né? Como? A própria corrupção dos costumes. Então, fomos criados aí, que a pessoa quando fala assim, mas isso aí não tem volta atrás. É um rato de laboratório, digamos assim. Hein? O pessoal usa a expressão rato de laboratório, porque existe todo um ambiente que já foi criado pela Revolução para justamente produzir essa mentalidade nas pessoas. Agora, o que acontece é que quando a pessoa recebe essa graça que está sendo dada aí, a meu ver, à geração Z, talvez a outras, uma graça de percepção das coisas, ele começa a ver, mas então tem uma missa mais bonita, tem uma missa que sempre celebrou, vou lá ver como é que é isso. Depois chega na missa lá, aparece o príncipe Dom Bertrand, mas tem um príncipe católico? Como é que é esse negócio? Príncipe católico? Eu sempre falo que esses príncipes é tudo gente dissoluta, não sei o que, esse príncipe católico está aí, e vem cumprimentar, você olha para ele, mas que coisa impressionante. Depois você vai ver uma projeção sobre a Idade Média, então existiu isso aqui, que coisa bonita essa tal Idade Média. Veja bem, ele está ligando os pontos, né? Ligando os pontos. A função da Quinta Revolução. Nós temos que aproveitar a hora da graça que é agora, e ir ressuscitando esses pontos. Bom, como foi a seu tempo, o século XIX, 150, 170 anos atrás, recebeu uma graça de fazer em muitas coisas o oposto da Revolução Francesa. Surgiram coisas extraordinárias. E uma das coisas extraordinárias que surgiu foi essa conversão de anglicanos de Oxford para a Igreja Católica. Grandes cabeças. E o Augustus Fielding, claro, protestante, anglicano, converteu-se aos 19 anos. E converter-se naquela época, na Inglaterra, era ser escorraçado dentro da família. Negócio, hoje você converteu, meu filho agora virou católico, Deus deixa para lá, não. Escorraçado. Ele sabia perfeitamente bem disso daí. Converteu-se com um chamado extraordinário da providência para a arquitetura. Aí. Fielding, designer, Westminster Palace. O Palácio de Westminster. Quem que é Oscar Niemeyer perto deles? Valia a pena, né? Pra gente mostrar, né? Ele era aqui, olha, maior a construção em estilo medieval, né? Quer dizer, você veja bem, isso é um portento isso daí.
meados do século XIX. Então, ele nasceu com uma alma extraordinária. Bem, ele começou a fazer esse trabalho e aí ele viu que, olha, o referencial, não sei como é que se diz hoje, é a Idade Média, não é a Renascença. Então começaram a comparar desenhos da Renascença com a Idade Média, mostrando, não, é a Idade Média. Bem, aí ele entendeu que a música da igreja só podia ser um órgão. Aí, Interessante como é que ele foi ligando uma coisa na outra. ligando os pontos aqui, por isso que eu disse, essa graça do século XIX é uma graça bem exatamente precursora da graça de hoje. Aí começou a fazer vitrais, desenhando paramentos e de tal maneira ele fazia projetos tão bonitos que leram para o Dr. Plínio Correia de Oliveira, numa reunião, 50 anos atrás, né? Uma ficha do Augustus Pilding, e que ele tinha projetos que não se realizaram, projetos arquitetônicos. Aí o Dr. Plínio disse, olha, vamos ver se conseguimos mandar trazer os projetos para inspirar o nosso novo auditório. Eu não vou tratar disso aqui, da sacralização, mas eu tive que ler os comentários, porque essa palavra não é uma palavra nova, não. Só para vocês entenderem a utilidade dessa palavra sacralização, quando surge, depois do concílio, com o progressismo, o que houve dentro da igreja? Houve uma investida, um bombardeio contra a sacralidade em tudo. Os paramentos mudam. Não é vela nem candelabro mais não, agora é menorá que o caminho neocatecumenal usa. Pois é. Olha, o design das igrejas, muitas igrejas, mas muitas, foram derrubadas. A picareta, porque eram as armas, os instrumentos da época, altares lindíssimos, derrubados para se adequar à nova mentalidade igualitária. Era isso que eu estava... Isso se chama... O pessoal diz, não, isso é progressivo, isso é revolução. Não, isso tem um nome que define. Chama-se dessacralização. O sacerdote usava batina, passou o clésima, depois passou para não sei o que. Isso se chama dessacralização. É perder o senso do sacral. A contra-revolução, como nós veremos, espero, outras palestras, retomar o senso do sacral. O senso do sacral é fundamental. Foi fundamental na Idade Média. É fundamental hoje. É fundamental no Reino de Maria. Quem vai tratar do sacral?